A questão da droga vem dilacerando a sociedade, mas há outras questões também, como, por exemplo, que assistência tem às pessoas mais pobres no que diz respeito ao tratamento de saúde mental, que são normalmente, inclusive, tratamentos dispendiosos. Essas e outras questões fazem parte dessa conversa que nós temos hoje com o vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Bruno Pereira, com quem nós passamos a conversar agora. Bruno, num momento igual esse que a gente vê o crack devastando a sociedade, arruinando família, uma das questões que se apresenta é como assegurar o direito ao tratamento, a um tratamento pela população pobre, muitas das quais vê um parente nas ruas desamparado. Como fazer isso, Bruno? Nós estamos tentando equacionar esse problema através de várias discussões junto ao poder público e à sociedade civil, porque nós temos verificando na discussão dessa temática várias dúvidas, inclusive alguns equívocos por parte de alguns órgãos do poder público, a fim de que algumas políticas públicas de saúde mental sejam adotadas como soluções milagrosas para o problema, principalmente no que diz respeito aos moradores de rua. Nós temos recentemente a experiência dos municípios de São Paulo, de Rio de Janeiro e, mais precisamente aqui no Espírito Santo, o município de Vila Velha, no que diz respeito a algumas práticas, algumas providências de recolhimento de cidadãos que residem nas ruas dessas cidades. Sim, você está falando mais especificamente das internações compulsórias, o cara ser internado à força, querendo ou não. Essa prática, essas discussões que envolvem principalmente a internação compulsória e mais principalmente ainda aos moradores de rua, elas vêm tomando conta de nossas pautas porque nós partimos do princípio que essa prática por si só, enquanto política pública a ser adotada pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, ela não vem surtindo efeitos eficazes e eficientes na redução do quantitativo de dependentes químicos. Nossos estudos, estatísticas, levantamentos e discussões vêm indicando a necessidade da sociedade civil, principalmente através dos seus conselhos de comunidades, através dos seus órgãos de ação social, através das suas entidades de saúde mental e os sistemas de justiça, os órgãos de segurança pública, no sentido de que essa política pública ela seja viabilizada através das comunidades terapêuticas. A internação compulsória, por si só, de acordo com o entendimento, principalmente dos organismos de direitos humanos, tanto do Estado quanto do país, ela não produz efeitos eficazes a partir do momento em que você rompe com a própria natureza, essa própria característica do ser humano, que é o poder de se autodeterminar. E, de acordo com esse poder de autodeterminação, ela manifestar a sua vontade. Nós estamos falando aí, no mínimo, minimamente, de uma população de cerca de 600 pessoas. A partir do princípio de que o Estado ele não tem leitos ou capacidade de atendimento, principalmente dentro da seara pública, dentro do sistema de saúde público, de nem sequer 10% desse quantitativo, nós estamos falando aí de uma política pública eventualmente falha. Mas nesse caso, eu não entendi, você falou a respeito de uma mobilização social, das instâncias da comunidade, mas o que fazer então de fato, objetivamente? O que é a necessidade é a sociedade civil, essa interação, essa sinergia entre sociedade civil e poder público, para ampliar esse debate, no sentido de que simplesmente essa política pública de internação compulsória, em especial no que diz respeito aos moradores de rua, ela não se torne uma política de higienização, porque envolve a discussão de vários atores. A própria sociedade civil, os entes religiosos, os órgãos de segurança pública, o sistema de justiça, no sentido de que nós não transformemos a internação compulsória por si só como uma medida, uma política de higienização social, como uma política de exclusão daquelas pessoas que por si só, pela sua própria condição, já são excluídas. Efetivamente, uma medida que vem adotando alguns resultados muito eficazes diz respeito à internação compulsória celular. O que é essa internação compulsória celular? Ao invés de, como adotar nesses demais municípios, São Paulo, Rio de Janeiro, Vila Velha, fazer abordagem de vários cidadãos ou grupos vulneráveis de moradores de rua e tentar convencê-los em algumas situações, inclusive forçá-los a submeter ao tratamento psiquiátrico, o que nós temos adotado como procedimento padrão, principalmente no que diz respeito à atuação da Defensoria Pública nos demais estados? Identifica
os casos em que aquele cidadão, não que ele tenha a capacidade, nenhuma capacidade de manifestar sua vontade, seria uma pessoa totalmente livre de exercer a sua capacidade de pensar, de reger sua pessoa, de reger seus bens. Aquelas pessoas que minimamente, que não têm condições de exercer sua capacidade civil, de administrar seus bens e sua própria pessoa, nós submetemos aquela pessoa ao crivo do judiciário, mediante um pedido de internação unitária, exclusiva, restritiva, de internação compulsória e, após uma análise prévia do processo, com o deferimento, com a concessão pelo Poder Judiciário da internação compulsória daquela pessoa, nós submetemos ao tratamento psiquiátrico. Essas medidas, porque, ao contrário daquelas medidas coletivas, molecularizadas... Na verdade, se sugere avaliação de caso a caso. Caso a caso. Uma avaliação de caso a caso. Porque Agora, cada caso nós é um temos dinâmica na justiça para atender isso na velocidade requerida? Não. Não. Há necessidade de adequação emergencial, não apenas por parte do judiciário. Inclusive, a Defensoria Pública não tem aparato suficiente para analisar os casos, apontar os casos e submetê-los ao crivo do judiciário. O que há necessidade? Primeiro, vaga, leito, tanto no poder público, tanto no estrutura física, estrutura física. E recursos humanos também, porque hoje o Estado, se tiver no máximo aí 10 psiquiatras trabalhando no serviço público, é muito. No Estado todo, acho que nós não temos nem 70 psiquiatras para atender, tanto no setor público quanto no setor privado. E os poucos que nós temos no setor público não anseia e não quer continuar trabalhando no setor público, porque é uma carga de trabalho muito pesada e a contraprestação remuneratória é muito pequena. Então, primeiro, nós temos um problema tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais para, como já repito, um universo de no mínimo 600 pessoas em todo o Estado do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos envolver todos os atores afetos à temática do problema de saúde mental, para que justamente esse problema não se torne não se transforme numa temática de segurança pública, a fim de que nós tenhamos eficácia e eficiência no resultado das internações psiquiátricas. Porque não adianta nada você submeter um cidadão obrigatoriamente a uma internação psiquiátrica durante 2, 3, 4, 6 meses, para no dia seguinte, pelo simples fato dele não ter manifestado a vontade de querer submeter ao tratamento, ele voltar a usar essas substâncias entorpecentes de efeito potencial, muito potente, principalmente o crack. Em 9 minutos a gente conversa com Bruno Pereira, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Bruno Pereira. Bruno, a questão é de ordem, digamos assim, pragmática, sem ferir direitos constitucionais e garantias individuais. Uma pessoa dominada pelo crack consegue ter autodeterminação? Consegue ter discernimento para saber o que quer ou o que não quer? Em alguns lapsos de tempo, sim. Porque onde reside o maior problema no que diz respeito à internação compulsória do dependente químico, em especial de uma substância entorpecente com efeito tão devastador quanto o crack. São os lapsos temporários que ela não se encontra sob o efeito da substância entorpecente. Durante esses lapsos temporais, curtos durante o dia, num período de 24 horas, no máximo seriam de 2 horas, ela tem condições de exercer a autonomia da vontade dela. E aí, onde reside o maior problema no que diz respeito à internação psiquiátrica. Porque nesses lapsos temporais de sanidade, ela manifesta vontade. E quando ela manifesta vontade, ela se manifesta contrariamente àquele tratamento ao qual ela está sendo submetida. A partir desse momento, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, ela se encontra infringido. Bom, a propósito de princípio da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando de população de rua e de uma decisão que preza um princípio. Nós estamos discutindo princípios. Agora, o que dizer da população carente que vive nas periferias, que tem problemas de distúrbios mentais em família e não tem um SUS, digamos, mental? Como fazer com relação a isso? O governo do Estado, e em conjunto com os demais municípios, pelo menos 4 anos para cá, nós padecemos da falta ou a exclusiva falta de vagas para internação e dependência química, tanto no setor público quanto no setor privado. De 4 anos para cá,
nós temos verificado, inclusive mediante algumas ações judiciais propostas, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública, a abertura do leque dessas vagas. Eu creio que de 4 anos para cá, o quantitativo de leitos e de vagas para tratamento psicoterápico de dependentes químicos tenham triplicado. E o que emerge hoje dentro desse quadro de saúde pública é a necessidade de especialização com relação à internação compulsória propriamente dita, porque, infelizmente, hoje o Estado do Espírito Santo ele não conta com um quantitativo de profissionais e recursos materiais para ofertar a esses cidadãos, tanto aquele que tem capacidade de pagar os custos de uma internação, quanto aqueles que não têm um efetivo, um eficaz tratamento psicoterápico. Agora, veja bem, você mencionou 600 pessoas, estimadamente, no Espírito Santo, que compõem a população de rua. Esse pessoal todo, ele ou está com problemas de drogadição ou com problema de distúrbio mental? Existe alguém que mora na rua por filosofia, por prática de vida, propósito de vida, ou normalmente essas pessoas ou têm distúrbio mental ou têm problemas de drogadição? A imensa maioria se encontra em situação de saúde mental. Em torno aí de 95% das pessoas, elas se encontram elas possuem algum tipo de problema de saúde mental. E até várias delas, elas se colocaram naquela situação pelo fato do abandono, da exclusão familiar e da exclusão social. Desse quantitativo, no máximo 5% das pessoas, desses cidadãos, eles se encontram naquela situação por si só. São cidadãos que não estão no mercado de trabalho, não tiveram um processo educacional adequado, são ex-reclusos, ex-presos, que por estar muito tempo dentro do sistema prisional não têm mais condições, até mesmo por a falta de uma política específica do egresso, de reintegração social, eles são obrigados a ficar na rua, praticando pequenos furtos, pequenos delitos, não necessariamente submetendo a dependência química, mas que opta por continuar morando na rua, ou pessoas que estão num processo migratório. Nós temos, por exemplo, um problema muito visível na cidade de Viana, que comporta aí um complexo prisional, e esse complexo prisional, ele possui cidadãos em regime semiaberto, que ficam durante o dia na rua e à noite voltam para o complexo para dormir. Boa parte dessas pessoas, no mínimo 90%, não possuem trabalho diurno, não estão exercendo atividade laborativa nenhuma e ficam nas ruas. Junto dessas pessoas vêm os familiares, e esses familiares ou eles vão para os bolsões de pobreza localizados na grande região metropolitana do município de Vitória, ou vão para a rua. E aí eles só vêm, principalmente dentro de Viana, existe uma situação mais específica com relação a esses moradores de rua e aos moradores dos grandes bolsões de pobreza decorrentes dos cidadãos, dos familiares que estão cumprindo pena no complexo prisional de Viana. Uma situação bem específica, Bruno, de uma família pobre, com renda de 1 a 2 salários mínimos, que tem um problema identificado de distúrbio mental de seus membros. E eu não estou falando de drogadição nesse momento. O que fazer? Qual é o caminho? Qual é o recurso com que ela pode contar, se é que o Estado provê algum recurso? Hoje aqui no Estado, quem presta esse atendimento fora os casos de dependência química de um tempo para cá, já não é mais exercido por essa clínica, mas nós temos a Clínica Santa Isabel, localizada no município de Cachoeira Itabemirim, que através do qual os tratamentos de saúde mental pelo Estado, pelo Sistema Público de Saúde, é prestado. Hoje, a Clínica Santa Isabel, ela concentra o atendimento de pacientes em situação de saúde mental de todo o Estado do Espírito Santo, concentra exclusivamente todo o Estado do Espírito Santo, além de alguns pontos de Minas Gerais e do sul da Bahia. Hoje, na Clínica Santa Isabel, há cerca de 450 pacientes, 300 masculino, 150 feminino, em regular cumprimento de tratamento psicoterápico, e que mesmo assim se revela um quantitativo muito insuficiente e que inclusive compromete você concentrando esse quantitativo de atendimentos, esse quantitativo de pacientes dentro de um estabelecimento hospitalar único, você compromete muito o processo psicoterapêutico desses cidadãos. Consequência, o quantitativo de internações ela só tende a aumentar, principalmente reiteradas vezes daquela mesma pessoa. É vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, a clínica. Nesse caso, deveríamos ter uma clínica
pelo menos estrategicamente ao norte, outro ao centro, justamente, distribuir essa demanda. Justamente. A melhor eficácia no tratamento psicoterapêutico desses cidadãos, ela se revelaria na descentralização da prestação desse serviço de saúde pública mental no restante do território do Estado. Grato, Bruno, pela sua presença aqui no 9 Minutos. Obrigado. Quer dizer, saber o que fazer, em tese sabemos, né? Resta agora a atitude de fazer. Com certeza. Falta um pouco de redirecionamento. Potência, força nós temos para recursos. O Estado hoje conta com muitos recursos. O CAPES é uma boa ideia. A própria ideia de como operacionalizar o CAPES é muito bom. Só que faltam recursos humanos, muito psiquiatra, faltando muito psiquiatra na rede. É um problema que nós vamos só tende a se intensificar. Porque a partir do momento que o poder público começa a prestar esse tipo de atendimento público, mais pessoas, porque existe duas situações muito específicas, a da demanda reprimida e a da demanda oculta. Aquela demanda reprimida são aqueles atendimentos que o Estado não consegue cumprir. E demanda oculta, aquelas pessoas... Não se manifestou ainda. Que não se manifestou ainda. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Bruno Pereira. Até já. Sou passageiro.